Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus, que vive e reina eternamente. A Ele seja toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração. Amém? Abrão, em esperança, creu contra a esperança. Não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Amém? Estando certíssimo de que o que Deus prometera, Ele era poderoso para fazer. Amém? No Salmo 84 fala assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca, que era um vale de morte, de ossos, né? Faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Quando nós fazemos a nossa parte, o céu também colabora, amém? Vão indo de força em força, cada um. Eles aparecem em Sião, aparecem perante Deus. Ó Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina o ouvido, ó Deus de Jacó. O mesmo Deus de Jacó que esteve com ele, dando bom êxito, né? Dando vitória no seu caminhar, é o nosso Deus que vive e reina eternamente. Abraão tinha uma promessa, Sara já tinha passado o costume das mulheres, né? E ele falou que ele não tinha herdeiro, ele perguntou se seria o seu servo, mas o Senhor falou não, do ventre de Sara, né? Do ventre de Sara vai ser a sua descendência. E ele não olhou as circunstâncias, porque se Deus falou, ele sabia, ele conhecia Deus, que Deus era poderoso para cumprir o que ele tinha falado. E quando Sara ouviu, ela deu risada, né? Talvez entrou uma incredulidade no coração, mas Abraão creu. E quando Sara viu a barriga dela crescendo, a promessa, Deus colocou um sorriso e ela deu a luz ao filho do riso, que é Isaque. E você também vai dar a luz ao filho do seu riso. Muitas coisas você pode não acreditar, mas quando Deus promete, Ele é poderoso para cumprir, amém? Ele tem todo o poder, porque o possível é para nós e o impossível é para o nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz. Louvado seja o Senhor, bendito é o teu nome que está acima de todo nome. Toda honra, glória e louvor nós tributamos a ti, Senhor. Ó Pai, nós queremos te pedir uma bênção especial para as famílias. Senhor, que haja paz, unidade, cumplicidade, amor. Abençoa os nossos filhos, genro, nora, netos, aonde eles estiverem. Senhor, que a tua bênção os acompanhe. Eu te agradeço em especial pela minha filha Paula, que hoje está aniversariando. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas de forma abundante sobre a tua vida, Paula querida, meu presente de aniversário. Que o Senhor te cubra de bênçãos, te guarde, te livre de todo mal, te dê muitos motivos para festejar e para sorrir, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um, Senhor, que está aniversariando hoje, que precisa de uma bênção especial, Senhor, na família, Senhor, ó Deus, com os filhos, com algum parente, que o Senhor esteja visitando, ajudando e socorrendo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, Pai amado, Senhor, que toda obra de macumbaria, de bruxaria, mal olhado, inveja, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, reveste a cada um de toda a armadura espiritual, mantenha a nossa mente cativa à mente de Jesus Cristo, guarda as saídas do nosso coração, do nosso pulmão. Senhor, ó Deus, nós nos vestimos com o cinturão da verdade, a tua palavra é a verdade, que nem
nenhuma arma forjada, Senhor, ó Deus, nenhuma seta inflamada prosperará contra a nossa vida, porque nós estamos escondidos em Cristo, nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós descansamos e recebemos refrigério. Senhor, visita aqueles que estão, Senhor, me mostra pessoas entristecidas, Senhor, ó Deus, troca essa tristeza, visita, Senhor, com unção da alegria, coloca fé, paz e esperança no coração, Senhor, abençoa a nossa nação. Nós, Senhor, colocamos a carta de afronta, tudo que é afronta contra a nossa nação, contra os princípios da tua palavra, nós, Senhor, entregamos diante da tua face e declaramos que sobre os muros, sobre os limites da terra do Brasil, o Senhor colocou atalaias, Senhor, que não se cansarão noite e dia, nem darão descanso ao Senhor noite e dia, até que o Senhor ponha o Brasil por objeto de louvor aqui na terra. Em nome de Jesus, nós profetizamos: levanta e resplandece, Brasil, porque já vem a luz do Senhor raiando, trazendo à luz tudo que está encoberto e oculto. Pai, dá graça e sabedoria para que medidas corretas no tempo certo sejam tomadas. Recantar alaia cheias tu e alamas. Senhor, desce aqui na terra como príncipe do exército do Senhor e traz um contingente de anjos guerreiros para continuar guerreando, Senhor, ó Deus, defendendo os princípios da tua palavra, porque o Brasil é do Senhor, ó Deus, e que as nações caminhem ao resplendor que nasceu no Brasil. Em nome de Jesus, abençoa os povos, cobre com o teu sangue, guarda, Senhor, de guerras, guarda da malignidade. Nós sabemos que é o tempo do fim, que é inevitável que muitas coisas aconteçam, mas, Senhor, como diz a tua palavra, bem-aventurado é o homem que passa pelo vale de Baca, um vale de morte, e faz dele um vale florido, e nós vamos de força em força, de fé em fé, de vitória em vitória, em nome de Jesus, porque com eles está o braço da carne que cansa, mas conosco está o braço do Senhor nosso Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou. Como não nos daria com Jesus todas as coisas? Aleluia! Em nome de Jesus, nós entregamos toda a nossa petição no teu altar. Senhor, tu és um Deus que trabalha em favor daquele quem te espera, e nós esperamos por ti todos os dias, em cada situação impossível. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a fé, mas o justo viverá, pela sua fé viverá, né? A fé é o firme fundamento, a fé é o alicerce onde eu coloco a esperança, todo o desejo do meu coração para trazer à luz aquilo que o meu coração está pensando, né? Lá em Dubai existe o prédio mais alto do mundo, ele tem mais de 200 andares, né? Imagina o alicerce que precisou ser feito para que esse prédio não caísse. Então, quanto maiores as nossas promessas, maior tem que ser o alicerce da fé, maior tem que ser a nossa busca no Deus do impossível, amém? Na confiança em Deus, nós temos certeza de vitória, amém? Tomé sempre precisava ver para crer, mas o cristão precisa crer para ver, né? E muitas vezes as lutas, assim como uma academia, fortalece os músculos, né? Então a fé, muitas vezes as lutas, elas fortalecem a nossa fé, porque quando nós não temos para quem recorrer, para quem pedir socorro, nosso coração se volta, né? Com todas as forças para o nosso Deus, para o Deus do impossível, que pode mudar situações, como ele já mudou diante dos olhos, né? Então,
O que é? A fé é um dom também. Nós podemos pedir o dom da fé para que o nosso ser, né, a palavra fala que nós temos um homem interior. Quando nós nascemos para Jesus, nós começamos a enxergar as coisas do reino, nós começamos a entender a palavra, nós começamos a vivenciar no reino de Deus aqui na terra, né? Então, quanto maior a revelação da grandeza de Deus, mais nós cremos no seu poder, né? O menino perguntou para o pai, qual é o tamanho de Deus? Aí ele estava vendo um avião no céu, aí o pai falou assim, qual é o tamanho daquele avião? O menino olhou lá para o céu e falou assim, ele é pequeno. Aí o pai pegou o menino, levou num aeroporto e tinha pousado um avião. Aí o pai pergunta, qual é o tamanho desse avião? Ele falou, é grandão, papai, né? Porque um avião tem mais ou menos 300 toneladas. Gente, olha o tamanho do bicho para subir no céu, né? Então, o que acontece, né? Então, quanto mais próximos de Deus nós andamos, mais nós vemos, mais nós testificamos da sua grandeza, do seu poder. Quando nós andamos em intimidade, em comunhão com o Senhor, nós realmente vemos como Deus é grande, como Deus é poderoso. Então, a palavra, em tudo que Deus criou, estava a palavra. E João 1:1, no princípio, Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo que nós vemos, existe a presença de Deus, porque foi tudo criado pela palavra e o Espírito Santo cobria aquela palavra e aquilo que o Pai falava vinha à luz. E Jesus é a palavra, ele está presente em tudo que foi criado, né? Inclusive na nossa vida, quando ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem tinha comunhão com Deus, mas perdeu, né? Então, agora, depois da morte espiritual, o ser humano precisa de novo convidar Jesus Cristo para morar no seu coração e aceitar aquele sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário, pela sua vida, pela minha vida, para nós nascermos para Deus novamente, amém? Então é isso. Vamos falar um pouquinho sobre o centurião de Cafarnaum, né? Jesus estava passando por Cafarnaum e havia um centurião que era uma pessoa encarregada de 100 soldados, né? E ele se aproxima de Jesus dizendo, né? Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus fala, eu irei e lhe darei saúde. Então esse centurião, ele foi para a pessoa certa, né? Ele talvez tenha ouvido falar de Jesus ou visto algum milagre e ele sabia que Jesus tinha todo o poder para curá-lo, né? Então, aí só que ele fala assim para Jesus, eu não sou digno, né, de uma visita tão ilustre. Aí os amigos chegam e falam assim, ele é digno, né, porque ele ama a nossa nação e porque ele edificou a sinagoga, né. Esse centurião, ele tinha um depósito, né, quando nós fazemos para Deus, Deus trabalha para nós, né. Então, ele fala assim, quando Jesus fala, eu vou lá na tua casa, porque eu vou dar saúde, né? Eu vou recuperar a saúde desse seu criado. Aí ele fala assim, não, Senhor, se o Senhor falar somente uma palavra, eu tenho certeza que o meu criado será curado, né? Então, e nós precisamos mesmo, né, conhecer quem é Jesus, e ele sabia que Jesus tinha todo o poder, e às vezes nós conhecemos uma pessoa, então a gente já faz uma ideia, né, se a pessoa tá com uma roupa azul, você já imagina, a pessoa gosta de azul, ou se ela é muito sorridente, que nem eu, brincalhona, então, aí você já faz uma ideia da pessoa, né, se ela é mal-humorada, se ela, pelo que ela fala, se ela é fofoqueira, né? Você já faz uma ideia. Mas a gente só conhece uma pessoa convivendo com ela há muito tempo, né? A minha mãe falava que precisava comer uns bons quilos de sal, né? Então,
o que acontece, mas esse homem sabia, né? Ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia que a palavra que saía da boca de Jesus tinha poder de cura, né? Porque ele deve ter ouvido Jesus falar e aquilo que Jesus fala acontece, amém? Ele tem poder de curar qualquer doença, de ressuscitar. Quando Jesus chama Lázaro, Lázaro vem para fora. Imagina a expectativa, Lázaro tinha morrido há 4 dias e Marta, né, fala, já tá cheirando mal, mas o milagre do Senhor quando vem é completo, né? Jesus ressuscitou e Lázaro veio perfumado, aleluia, né? Então, a fé desse centurião ia além. Jesus elogiou a fé dele e falou assim, olha, eu nunca vi em Israel uma fé igual à tua. Você acredita que a minha palavra vai lá no endereço certo, vai achar a cama que está lá, o seu criado, a palavra vai entrar na enfermidade e a enfermidade vai sair. Era toda essa fé do centurião, né? Então, glória a Deus, né? E Tomé, ele precisava ver para crer, ele falava assim, né? Ele falou assim, se eu não ver a cicatriz, não pôr o dedo, não bastava ver. Se eu não colocar a minha mão, eu não vou crer. Jesus passa pela parede, ele nem percebeu, né? Ele fala assim, Jesus fala, Tomé, você falou que se você não colocar, não ver a cicatriz, não colocar a mão, você não vai crer. Jesus repetiu tudo o que Tomé tinha falado. Mesmo assim, ele não estava acreditando. Ele teve que tocar na cicatriz da mão de Jesus, teve que tocar. Jesus falou, toca aqui do lado, Tomé, toca aqui para você ver, né? Que é verdade, que sou eu mesmo, que eu fui ferido, mas já cicatrizou. No 3º dia, a cicatriz da mão, do lado, já estava tudo cicatrizado, né? Então, nós precisamos, o mundo precisa ver para crer, né? Mas nós, cristãos, temos que crer para ver. Então Jesus elogiou a fé do centurião e falou para ele, conforme você creu no teu coração, que te seja feito. E na mesma hora, né? Na mesma hora, o criado foi curado, foi liberto daquele problema, né? Da coluna, da paralisia, e foi liberto, talvez fosse um espírito, um demônio, porque ele estava atormentado, né? Então, ele fala, né? Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Pode só falar uma palavra que eu tenho certeza, e aconteceu mesmo como ele creu, amém? Então, um guarda de trânsito, né? Ele, às vezes, só com um apito, ele para uma jamanta, né? Quem que já viu um guarda de trânsito apitando e o trânsito para, né? Porque ele tinha autoridade. E ele sabia, né, que Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades. Ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre a morte e a vida. Ele falou assim como eu falo para o meu criado, vai, ele vai, né? Vem, ele vem. E esse criado era um criado obediente, né? E ele falou, eu sei que o Senhor tem autoridade para fazer essa cura. E Jesus emitiu a palavra e na mesma hora a palavra foi rapidinho no leito do centurião, entrou na coluna, entrou lá, expulsou o demônio e o criado do centurião foi curado, amém? Glória a Deus, porque esse é o nosso Deus, né? Então, quando nós não podemos olhar para as impossibilidades, porque é aí que Deus age para ser glorificado. Porque quando é o homem, né? Quando é o homem, as pessoas falam, é porque estudou muito, é um médico bom, mas mesmo sem a graça de Deus não faz nada, né? Mas quando são coisas impossíveis, né? As pessoas vão glorificar, vão falar, é Deus purinho, é Deus na causa, amém? Então, o que aconteceu? Aconteceu um milagre, porque ele creu, porque ele sabia quem era Jesus, porque ele foi para a pessoa certa, né? E o Senhor fala,
que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que crê no Senhor, creia que Ele é galardoador. Todo aquele que busca a Deus, creia que Ele é presenteador daqueles que o buscam, né? E Jesus entra mesmo, né? Com milagre para a glória dele. O que o dinheiro não faz, a fé traz, né? O milagre faz. E aí, quando eles estavam mesmo numa tempestade, né? Terrível, uma baita... Muito boa tarde, Lourdes, rapaz, já tô no fim da live, depois eu salvo, você assiste, né? Eles estavam numa tempestade tão grande, Jesus dormindo, porque a parte humana dele estava cansada, né? Aí ele fala, o Senhor não está se importando que nós estamos perecendo? E Jesus sabia que depois daquela tempestade, geralmente o diabo é trompeteiro, né? Quando existe um grande milagre, às vezes ele levanta uma grande tempestade para você ficar com incredulidade, para você ficar desanimado, para você desistir, porque ele não tem todo o poder, mas ele enxergava que lá na frente tinha um gadareno, que eles estavam indo só por causa daquele homem, mas o diabo levantou uma tempestade para tentar impedir, mas Jesus falou, cala a boca, Mari. Ele usou a mesma palavra que ele usa para expulsar demônios, cala a boca, Mari, se aquieta, e no mesmo instante aquela tempestade se acalmou, e eles começaram a falar, quem é esse que até o mar, o vento, tudo obedece ele é o Criador, ele estava lá no princípio da criação com o Pai, ele era a palavra que estava na boca do Pai, João 1:1, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, Jesus é a palavra, tudo que nós enxergamos no universo, as estrelas, tudo que nós enxergamos, existe a mão de Deus, existe a palavra de Deus e o poder de Deus, amém? Então Deus fala que o homem é inexcusável, ele não tem desculpas para que ele olhando todo o universo, toda a grandeza, o mar vai só até ali e para, esse problema na tua vida vai só até onde Deus ordenar, chega, né? O sol obedece, a lua, né? Tudo obedece ao Senhor, só existe algum milagre extraordinário, alguma coisa extraterrestre quando Deus permite e manda, porque Ele comanda todas as coisas, Ele age e agindo Ele ninguém impedirá, amém? Então quem é esse que até o mar, o vento, tudo lhe obedece, né? E ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Entrega esse teu problema na mão do Senhor, confia nele que o mais ele vai fazer, porque ele vai ser glorificado nessa situação, amém? Então fala assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Nós estamos vivendo o último tempo, né? Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias provações. Mas essas provações, a prova da tua fé é muito mais preciosa do que o ouro para Deus. Através dessa fé, Deus está exercitando a tua fé. Assim como a pessoa vai para academia para ficar com o músculo forte, né? As lutas, as dificuldades, elas levantam o nosso homem interior, elas levantam o nosso espírito clamando pelo Deus do impossível, e ele se manifesta para a glória do nome dele. Ah, essa situação era impossível, recantara lá e achei-as tu e ela, mas para nós era difícil, não há meio, não há solução na terra, mas o céu desceu para intervir, Jesus desceu, porque o que o dinheiro não compra, a fé traz, e o Senhor fala, seja-te feito conforme crestes, creia no Deus do impossível, creia no Deus do sobrenatural, amém?
Que a nossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nós não vemos o Senhor, mas nós cremos. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Só falta a volta dele, o arrebatamento, e ele não vai deixar de cumprir. Por isso nós temos que vigiar e orar, porque ele fala que ele vem a hora que nós não imaginamos e nem pensamos, né? Então, que a vigilância esteja sempre até a frente da oração, para nós sabermos o que nós precisamos orar. Senhor, que o Senhor possa me encontrar em pé quando o Senhor voltar, vigilante. E, Senhor, a tua palavra diz que a fé de muitos esfriaria, mas não deixa eu tirar os olhos do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que peça, que ora, creia que Deus existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos por essa palavra. Senhor, que nós possamos ter o dom da fé, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos até nos mínimos detalhes a tua mão poderosa, o teu amor, a tua graça, o teu favor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa ricamente a cada um que entrar nessa live. Senhor, visita as necessidades, Senhor, ó Deus, que estão sendo colocadas diante de ti nesta hora. Toma nas tuas mãos e trabalha em nosso favor, porque nós em ti esperamos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito boa tarde, irmã Lourdes, querida. Fica na paz e todos que entrarem sejam abençoados, sejam galardoados pelo Senhor e que você tenha os olhos abertos para enxergar as grandezas de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e te guarde.